E aí, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Jefferson. Vamos agora para a nossa aula 220. Nós já estamos na aula 220. A aula de hoje, pessoal, como a gente vai ver agora aí, né, é sobre a Europa Oriental. Aqui no nono ano, pessoal, vocês estão estudando aí, né, sobre vários pontos aí do mundo todo, sem ser necessariamente o Brasil, certo? Conhecer outros lugares do mundo, quais são as características econômicas, sociais, políticas de outros lugares, também é muito importante para entender o que está acontecendo por aí, viu, gente? O mundo não é só o nosso umbigo, o mundo também, ó, tem muita coisa acontecendo por aí, né? E entender como é que funciona as realidades desses outros continentes também é muito importante, né? Para a gente saber o que acontece. Por isso, essa aula, pessoal, ela é a continuação da aula anterior de Geografia aqui do nono ano, que foi sobre Europa Ocidental, foi sobre países da Europa, aquela divisão que a gente consegue fazer entre países do continente europeu. Essa aula agora, pessoal, é exatamente para falar sobre os países da Europa Oriental, esses países aqui que estão em vermelho nesse grupo, tá bom, gente? Verificamos aí sobre que a Europa Ocidental faz parte daqueles países lá, França, Alemanha, né, Portugal, Itália, etc. São países muito conhecidos, mas a Europa também tem um outro setor, um outro grupo de países, que é o da Europa Oriental. Quando a gente consegue dividir o continente europeu nesses dois grandes grupos, nós temos aí esses dois grupos de países, os mais conhecidos, vamos dizer assim, né, os países da Europa Ocidental, e os países que são considerados assim a periferia, né, da Europa, países com menor relevância econômica, são os países da Europa Oriental. Muitos deles faziam parte da antiga União Soviética, como a gente vai ver daqui para frente. Mas basicamente, gente, é entender que todos os continentes a gente consegue separar em grupos, né? Não tem o nosso continente aqui, a Europa, a gente consegue separar a Europa, a América do Norte, América Central, América do Sul, também tem América Anglo-Saxônica e América Latina, não tem? Continente europeu da mesma forma. Europa Setentrional, Europa Central, Europa Ocidental. Nessa divisão aqui que a gente está verificando, né, nesses mapas, só são duas, né, uma divisão um pouco mais simples. Europa Ocidental, Europa Oriental, e é sobre este grupo de países que nós vamos ver nessa aula, ok? Vamos começar então, pessoal. A Europa Oriental, nessa divisão que a gente está verificando aqui, nessa aula, nesse formato, a gente também consegue chamar eles de leste europeu, é muito comum também. Países do leste europeu, a gente está falando exatamente desse grupo de países aí, Polônia, Romênia, Bulgária, a própria Rússia, né, a parte europeia da Rússia também faz parte do grupo do leste europeu, e é a parte menos desenvolvida do continente europeu, né? A gente vai tentar entender o porquê daqui a pouquinho, né? Até o século XX, a Europa Oriental ainda não tinha definido o seu mapa político, porque essa parte do planeta, junto ali com o Oriente Médio, com a Ásia Central, a própria Rússia, foi palco de muitos conflitos históricos ao longo do tempo. Então, o que era uma definição de território até um determinado período do tempo, acabou mudando. Acontece uma guerra, acontece um conflito, e separações, e aí o mapa se reorganiza. Então, pessoal, é uma área que ao longo do tempo tem sido aí um pouco mais sensível, né? Não tanto quanto outras, como é o caso do Oriente Médio, mas existem alguns conflitos, existiram, né, vários conflitos que foram mudando a configuração do mapa como a gente conhece hoje. Vamos verificar então pontos específicos dessas mudanças nos mapas aí da Europa Oriental, do leste europeu. A Primeira Guerra Mundial foi um deles, né? Quando você observa aquela área da Alemanha, a partir do que é a República Tcheca hoje em dia, até mais ou menos ali a Rússia, era uma área que era conhecida como o Império Austro-Húngaro, por exemplo, né? Toda essa área que pega o que é a Áustria, o que é a Hungria, toda a área ali, né? Suíça, República Tcheca, Eslováquia, Croácia, etc., tudo isso compunha um único grupo, um grande país, um grande império, que era o Império Austro-Húngaro. Mas, como a gente vai ver aí na próxima tela, né? Essa área, por exemplo, do Império Austro-Húngaro acabou se desfazendo. E não só o Império Austro-Húngaro, né? A gente está falando aqui, ó, 1914, é uma área, um período muito diferente.
Olha aqui a área do Império Alemão, a Alemanha em si não existia, né? Era só ali a Germânia, aquelas áreas ali com as comunidades germânicas e tudo mais. O Império Austro-Húngaro, que a gente falou bem aqui, né? O Império Turco-Otomano também, que também foi muito importante naquele período. Então existia o próprio Império Russo também, né? Então todas essas áreas compunham esse mapa da Europa na época, mas quando a Primeira Guerra acaba, olha o que acontece, né? Os mapas se reorganizam. Os países bálticos aqui, né? A própria Polônia, né, se reorganiza aqui, ela perdeu alguns territórios com o passar do tempo, né? A Alemanha continua aqui ainda, né, bem definida. E a gente já vê novos países surgindo aqui. A Tchecoslováquia, a Hungria, Romênia, a própria Iugoslávia, que foi um país aí que foi palco de muitos conflitos ao longo ali da década de 90, né? Então o mapa, pessoal, não só da Europa Oriental, como também no mundo todo, vai mudando, né, de acordo com decisões aí políticas, conflitos, guerras, separação e tudo mais, ok? Então as coisas foram acontecendo na Europa Oriental e foram mudando, né, até formar o grupo de países que a gente conhece hoje em dia. E mesmo esse aqui, após a Primeira Guerra Mundial, também mudou, né? Porque, como a gente sabe, veio a Alemanha, veio o nazismo, inclusive a aula da professora de História daqui a pouco também fala sobre isso, né? Veio o nazismo, veio a composição da Alemanha ali, né? Depois veio a tal da cortina de ferro com o final da Segunda Guerra, é isso que a gente vai ver agora. Olha como o mapa também muda na próxima tela, né? Olha como o mapa muda também. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a derrota da Alemanha, do eixo, etc., a gente observa que o mundo ficou dividido em dois grandes grupos. Né? Aquilo que a gente estudou já em Guerra Fria. Né? Todos esses países em azul compunham o que chama de bloco capitalista. Né? E o que está em vermelho aí na tela compunha o chamado bloco comunista, socialista. Né? Todos eles tinham aí influências diferentes. Se aqui nessa parte azul era o bloco capitalista, né, que tinha uma influência muito grande ali dos Estados Unidos, na parte vermelha, que é exatamente onde tem a Europa Oriental hoje em dia, era um bloco muito influenciado pela antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a URSS. E a gente observa aí exatamente que o fato da Europa Oriental ter essas características hoje em dia está relacionado também com a influência da União Soviética, que hoje em dia é Rússia e os outros países da CEI, né? E tudo isso relacionado com esse período aí da história. Então, os países da chamada Europa Oriental, leste europeu, são países que no final da Segunda Guerra ficaram sob influência lá da antiga União Soviética, né? Os países ali, o país governado nos moldes socialistas e tudo mais, né? Vamos continuar então verificando mais informações sobre esses países da Europa Oriental na próxima tela, né? A gente observa que depois da Segunda Guerra, até o final da década de 80 mais ou menos, houve, né, meio que uma degradação, um prejuízo do bloco socialista. A União Soviética foi perdendo a sua relevância econômica para os países capitalistas. Isso meio que levou a uma derrota da União Soviética. E tanto esses países, tanto a União Soviética quanto os outros países, acabaram, né, se desintegrando, acabaram perdendo ali essa influência toda e se tornando independentes, os outros países. E a gente observa a Polônia retornando ali, a Hungria, a República Tcheca, a Tchecoslováquia, na verdade, né? Outras áreas acabaram se tornando, voltando a serem independentes, saindo da influência da União Soviética. A própria União Soviética acaba, vira Rússia e se torna ali o grupo que a gente conhece como CEI, né? Comunidade de Estados Independentes, que a gente vai estudar ainda, né? Mas a Europa Oriental, a principal característica, quando a gente resume bem, eram países que faziam parte da antiga União Soviética, nesse entendimento que a gente tem de Europa Oriental hoje. Nessa imagem que você vai ver aí, apenas na tela, né, ela está mostrando exatamente, a gente vai ver apenas na tela, a cartela agora, né, a gente vai mostrar aí que essa área é do chamado Muro de Berlim hoje em dia. O Muro de Berlim era exatamente o que definia o que era a Europa Oriental do que era a Europa Ocidental. Então foi um momento muito dramático da geopolítica mundial, né? Essa divisão aí entre esses dois grupos.
O que a gente vai fazer agora, pessoal? Verificar características básicas dos principais países da Europa Oriental. Ok, pessoal? Começando por este país aí que você vai ver agora, que é a principal potência da Europa Oriental, que é a Polônia, né? Aquele país lá com a bandeirinha branca e vermelha, muito conhecido ali para quem gosta de esportes, né? Vôlei principalmente, né? O cinema também, o cinema polonês é muito bom, inclusive, né? Vamos verificar então na próxima tela, tem aí mais informações de características econômicas. A gente está vendo aí algumas imagens, né, da área de Varsóvia, né, da área da Poznânia, são áreas turísticas, né, do território da Polônia, mas a Polônia é uma área que é muito industrializada, né? Tem ali muitas fábricas, produção, extração de minérios e produção de aço, também naquela área ali, em áreas da Cracóvia e da Silésia, são áreas importantes lá para o território polonês. A Polônia que é um país que até hoje ainda é um dos maiores destaques, né, na economia desse grupo de países da Europa Oriental. Vamos continuar, pessoal, então, verificando aí outro país agora. Vamos agora, esse finalzinho da aula é só para a gente ver essas outras características, né? Vamos ver então, o próximo país aí da Europa Oriental é a Hungria, né? Já fica um pouco mais ao sul ali, né? Parte do Império Austro-Húngaro, como a gente falou, né? E que está ali, tem uma área que é muito importante. Nessa tela aí, na próxima tela a gente vai ver aí a área de Budapeste, que é a capital, né? Que é muito importante, nas últimas décadas acabou crescendo bastante, né? Tanto a Polônia quanto a Hungria, elas têm um probleminha ali de governos um tanto autoritários, isso também, prestem atenção bastante, que vocês vão verificar isso na aula de história daqui a pouco, né? Regimes autoritários, regimes com um forte apelo ali ao governante, né? Governos de direita, né, pessoal? São governos com características assim, nesse sentido. Então a gente observa, pessoal, que a Hungria, mesmo assim, apesar dessas características políticas, é um dos países que mais se desenvolveu com relação à economia mundial e com relação a esse grupo de países da Europa Oriental, né? Porque foi um país que, como a gente viu ali no texto, conseguiu migrar, né, da economia do que era da União Soviética antes, economia socialista, com economia planificada, conseguiu migrar de maneira muito eficiente, assim como a Polônia, para a chamada economia de mercado. Já estudamos sobre isso aqui, inclusive, na aula em casa, né? Tipos de economia, né? Economia de mercado, economia planificada. Verificamos que a Hungria conseguiu fazer também essa transformação ali para o comércio exterior, produção econômica, empresas privadas, investimentos estrangeiros, etc. Bom, verificamos sobre a Polônia, verificamos sobre a Hungria, vamos verificar agora sobre esses dois países, que tem uma história muito interessante aí. Nesse próximo vídeo a gente vai ver sobre esses dois países aí vizinhos, que um dia foram uma coisa só, a República Tcheca e a Eslováquia. Hoje em dia, pessoal, a gente já não costuma falar República Tcheca, né? A gente já tem um nome mais específico para falar sobre esse país, que é a Tchequia, né? Hoje em dia se chama Tchequia ou Chequia, né? É mais comum a gente falar hoje em dia, mas durante muito tempo a gente chamava essa área aí de República Tcheca, capital Praga, como a gente vai ver aí nessa cartela agora aí, né? Vai mostrar esses dois países. A gente está vendo na esquerda a imagem de Praga, capital da República Tcheca, e do lado direito a área de Bratislava, capital ali da Eslováquia. São países que foram a mesma coisa durante muito tempo. A antiga Tchecoslováquia é um país também, para quem gosta de esporte, aí, que é das antigas, foi muito conhecido, né? Mas em 1992 se separaram. E o curioso desse grupo de países aí é que a separação entre eles foi muito tranquila. Foi feita de negociações, umas votações rápidas ali, e aí politicamente se decidiu separar esses dois grupos. Diferente do que aconteceu, inclusive, na Iugoslávia, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Vamos ver nessa próxima tela, então. A República Tcheca, ou Tchequia, como a gente tem que chamar agora hoje em dia, né? Ela é mais rica, ela é mais industrializada, ela também é muito conhecida. Praga é uma área muito visitada, né? Dentro dos países da Europa Oriental.
Então, ela é uma área que é como se fosse a parte rica da antiga Tchecoslováquia. A Eslováquia também está se industrializando, principalmente na área da capital, mas ainda é uma área com características de economia menos relevantes, né, menos importantes ali, vamos dizer assim. Então, países irmãos, países vizinhos, eram uma coisa só, que depois acabaram se separando. A antiga Tchecoslováquia. Como a gente falou, a separação não foi assim tão bonita, foi assim muito tranquila, mas esse outro país aí não foi uma separação tão bonitinha assim, tão certinha, tão polida, né? Foi um pouco mais violento, muito mais violento inclusive. A antiga Iugoslávia também foi um país muito conhecido ao longo dos anos, como a gente vai ver aí, né? Na próxima tela, essa bandeira que está aparecendo maior aí na tela de vocês, ela é a bandeira da antiga Iugoslávia. E ao longo do tempo, desde quando a Iugoslávia se tornou independente lá do Império Austro-Húngaro até 1991, foi assim, foi se segurando, né? Primeiro como uma área independente, depois como uma área sob domínio ali da União Soviética e depois nesses 7 grupos aí, nesses 7 territórios, né? Acabou se tornando só que com diversos conflitos armados. Não foi pacífico as mudanças ali, né? Então a Iugoslávia acabou gerando todos esses países aí que a gente vai estudar agora na próxima tela, né? Estamos vendo aí um mapa da antiga Iugoslávia e com todos os territórios. Tudo isso aqui era Iugoslávia, né? Toda essa área aí que a gente está vendo. E aí foi se tornando novos países. 1991, a Eslovênia começa aí, junto com a Croácia e a Macedônia, começam aí esse processo de desintegração. E aí a Iugoslávia vira só isso aqui, né? Acaba reduzindo. E a gente observa que em 92, a Bósnia e Herzegovina também, né? E a gente vê aí a área de Sérvia e Montenegro, que durante muito tempo, inclusive, foram um país só. Sérvia e Montenegro eram um país só, né? Era uma área única, né? E também a área do Kosovo, essa é a área que aparece aí em roxo aí no mapa de vocês. Tudo isso acabou se separando, formando todas essas nações. Como a gente falou, foram conflitos armados, porque dentro da Iugoslávia tinha uma mudança, tinha diferenças étnicas muito grandes, né? Tinham os croatas, tinham os bósnios, tinha tem vários macedônios, muçulmanos e vários outros, diferenças de pessoas, diferenças étnicas. É que nem como as comunidades indígenas aqui do Brasil, por exemplo, antes do descobrimento, né? Tinha várias comunidades indígenas diferentes, até hoje elas existem. Não é para falar o índio, né? São várias comunidades indígenas com características culturais diferentes. A mesma coisa para as comunidades africanas em geral, né? Não tem só os negros, tem ali várias, né, comunidades africanas com características diferentes. Entre os eslavos, né, que é o pessoal lá da Europa Oriental, é a mesma coisa. E isso é o motivo principal para que houvesse essas separações aí, né? Essas comunidades acabaram se separando, né, por características mesmo, se identificavam melhor enquanto país, enquanto identidade mesmo, e acabaram incentivando esse processo de separação, só que, né, foi com muita porrada, muitas mortes. A área ali de Sarajevo, né, também se prejudicou totalmente, que hoje em dia fica na Bósnia, Bósnia e Herzegovina. E durante a década de 90 foi um negócio assim muito complicado, gerou ali o mundo inteiro acompanhou esses conflitos e que foi mudando cada vez mais o mapa ali da antiga Iugoslávia, que não existe mais, virou essa área aí. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre a Europa Oriental, algumas características rápidas sobre os países aí desse grupo. Ainda tem vários outros, mas nessa aula focamos nesses exemplos que nós verificamos aí, ok? Vamos agora para a nossa DLI. A primeira questão, você vai marcar verdadeiro ou falso para cada uma das 4 frases que estão aparecendo aí, ok? Temos a letra A, B, C ou D. A segunda questão é para você descrever a separação da Iugoslávia. Como é que foi essa separação, no que se deu, ok? Daqui a pouco a gente volta, pessoal.
Muito bem, pessoal, estamos de volta agora para encerrar a aula de hoje. Vamos para as respostas da DLI dessa aula sobre a Europa Oriental. Alguns países da Europa Oriental, algumas características da Europa Oriental para a gente entender. A primeira questão, gente, tínhamos aí 4 frases. Você deveria marcar verdadeiro ou falso. A letra A, ela é falsa, tá bom, gente? As maiores economias da Europa Oriental, tá escrito aí, né? Polônia, Reino Unido, República Tcheca e Itália. Reino Unido é da Europa Ocidental e Itália também, né? Nós estudamos aqui que é Polônia, Hungria, República Tcheca, né? A própria Romênia também, né? A letra B, a República Tcheca, ou Tchequia, né, como a gente falou aqui na aula, é o país mais rico e industrializado dentre os países da antiga Tchecoslováquia. É isso mesmo, vou até colocar aqui, né, o nome que a gente costuma mencionar agora, né, da antiga Tchecoslováquia. A área da República Tcheca, onde fica Praga, é uma área bastante importante dentro dos países da antiga Tchecoslováquia. A letra C, a Hungria foi um dos países europeus orientais que na mudança, foi um dos países que fez, né, a mudança de economia planificada para a economia de mercado. Essa frase aí está correta, verdadeiro, como a gente falou. A letra D está dizendo que a separação da antiga Tchecoslováquia foi muito violenta, né, com poucas negociações e muitos conflitos armados. É falso, inclusive é um exemplo de geopolítica, né, como a gente já estudou. Essa separação ter acontecido de maneira tão tranquila por lá, né? A segunda questão, pessoal, era para você comentar sobre a Iugoslávia, a separação do território da antiga Iugoslávia. Então tá aí, a Iugoslávia sofreu um processo de separação em 7 territórios a partir de 1991, com diversos conflitos armados, como a gente estudou, né? E aí verificamos os países que se tornaram depois da separação. A Eslovênia, a Croácia, a Macedônia, a Bósnia e Herzegovina, a Sérvia e Montenegro, que depois viraram só Sérvia e depois só Montenegro, né? E o território do Kosovo, que inclusive também, né, teve muitos problemas aí, inclusive até hoje, né? Pessoal, esse foi nossa aula em casa de geografia de hoje. Falamos sobre a Europa Oriental, algumas características desses países. Vocês vão continuar agora com a professora Pet. Bons estudos!